Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço, meus amigos, mais uma vez vocês por estarem aqui pra gente trocar essa ideia, pra gente bater esse papo. Ó, temos uns assuntos aqui pra repercutir, pra conversar hoje. Hoje é sabadão, hoje a gente vai devagar na corneta, tá? Vamos devagar, vamos falar mal com calma. Mas eu já quero adiantar aqui um assunto com vocês, que é a respeito de Andreas Pereira. Isso daí é uma novela. É uma novela. Já virou um seriado, né? Estamos indo para a segunda temporada. O que acontece? O Fulham recusou a proposta do Palmeiras pelo Andreas. E além de recusar a proposta, eles já estão organizando nos bastidores uma renovação de contrato, prolongando esse contrato com o jogador, e além disso, uma renovação salarial também com um salário, mais gordo. Na minha opinião, meus amigos, alguns clubes europeus, eles agem um pouco até, entre aspas, de má fé. Eu sei que eles estão defendendo o deles, e eu não tô nem questionando isso. Mas por que eu acho que existe má fé? Porque eles demoram para responder. Às vezes eles pegam o jogador que tá no meio dessa negociação e eles colocam o cara na geladeira. Parece que eles dão indícios de que a negociação vai fluir. Antes mesmo de virar o ano, eu vi num vídeo aqui pra vocês e falei que o Andreas não iria vir. Que nós talvez estivéssemos sendo feitos de idiotas. E ao meu ver parece que sim. Porque depois que o Palmeiras colocou a proposta oficial na mesa, e até mesmo cogitou aumentar essa proposta, o que eu achei muito errado, o Palmeiras cogitou aumentar a proposta sem nem receber o feedback, o retorno da primeira proposta. O Fulham foi lá, colocou o Andrés no banco de reservas, começou a deixar os torcedores brasileiros, até mesmo a equipe do Palmeiras, a gestão do Palmeiras, esperançosa de que um negócio pudesse acontecer. Agora, os caras eles agem no bastidores, correr para aumentar o vínculo contratual e aumentar o salário, e agora recusaram a proposta do Palmeiras. E o Palmeiras, incrivelmente, tá cogitando subir a proposta. Agora o Palmeiras quer colocar 25 milhões de euros na negociação, pelo que eu vi nos portais de mídias palestrinas. Então eles querem aumentar um pouco o valor, além disso, manter um bônus por meta, para conseguir convencer o Fulham de balançar e de aceitar a contratação. Olha, meus amigos, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não vejo que essa negociação ela é viável, porque o Palmeiras já está começando a desprender muito dinheiro por um jogador que hoje está numa posição que não é de prioridade do Palmeiras. Tá ligado? A prioridade do Palmeiras hoje é um centroavante. Matador. Centroavante matador. E esse jogador, ele não tá numa posição que o Palmeiras, nossa, o Palmeiras precisa de mais. A minha opinião sobre isso, traz o Jorginho. Combina o salário com o Jorginho, antes mesmo que o Flamengo entre em contato com eles, não sei se vai entrar, ainda não teve nenhuma notícia, né? Repercutiu apenas que o Jorginho vai ser oferecido para outro clube brasileiro, provavelmente é o Flamengo, porque ele só jogaria em 2 clubes aqui no Brasil, ele mesmo falou, o próprio staff do atleta admitiu isso. Mas vai lá, combina um salário legal com o Jorginho, pega essa grana e coloca num centroavante. Amigos, o Cucho Hernández é um baita de um centroavante. Inclusive, eu vi no Globo.com agora, no GE, que o Botafogo colocou uma proposta na mesa por ele. Ele não é só um bom jogador, mas ele é um cara que tem uma dinamicidade que casa com aquilo que o Palmeiras precisa, com aquilo que o Palmeiras gosta. O Abel não gosta de jogador correria? O Abel não gosta de jogador que fica voltando? Ah, o Abel quer jogador com fôlego e que corre bem, que tem uma performance física boa, porque o jogador tem que voltar para marcar então. Não é? Então coloca a proposta na mesa do Cucho Hernández. Pega esse dinheiro e investe num centroavante. E aí sabe o que você faz? Combina um salário com o Jorginho e traz o Vila Sante. Você traz o Vila Sante e aí você tem a possibilidade de Jorginho, Vila Sante
Zé Rafael, na minha opinião, o ciclo dele já está no fim. Mesmo ele recusando sair do Palmeiras, eu não sei se ele vai fazer uma temporada boa. E ainda você tem o Richard Rios que tá ali, né? A gente não sabe muito bem qual o nível de comprometimento do Richard Rios. Tem hora que parece que ele mostra que vai voltar com o seu bom futebol, tem hora que parece que ele mostra que não tá muito afim de jogar no Palmeiras e é um pouco displicente. Não é um atleta que me passa uma segurança de comprometimento. Na minha opinião, o Palmeiras tem que declinar dessa negociação. É um ótimo jogador, mas não vale tudo isso. E traga opções mais baratas, que você não vai precisar colocar muita grana na mesa, e aí você pega essa grana e redireciona pro setor que a gente mais precisa, com um jogador que é goleador. Agora, o Cucho Hernandes, ele tem uma negociação aberta com o Botafogo. O Botafogo colocou a proposta oficial. Embora o Botafogo considera que é difícil trazer o jogador pela questão das cifras. Essa é a minha opinião sobre isso. Outro assunto que eu queria dizer pra vocês é que o Corinthians ontem teve as contas bloqueadas pela justiça por acusações de fraude. O que aconteceu? Reportagem aqui da TNT Sports, tá? Vamos lá. O Corinthians teve suas contas bloqueadas pela justiça nessa sexta-feira, dia 10. O clube paulista está sendo acusado pelo empresário André Cury de fraude. A informação foi confirmada pela repórter da TNT Sports. O empresário André Cury encontrou uma brecha no RCE, Regime Centralizado de Execuções, que faz parte do plano do Corinthians para estruturar suas dívidas, e acusou o clube de fraude na justiça. O RCE dava ao Corinthians um período de segurança, sem poder ter as contas bloqueadas, o que o empresário alega que o Corinthians teve uma postura fraudulenta, colocando contratos que não poderiam estar lá. Dessa maneira, o bloqueio aconteceu com urgência, para que as questões sejam devidamente esclarecidas. O bloqueio inesperado foi o motivo também do atraso de pagamentos de salários do elenco e de outros membros da comissão técnica do Corinthians. Em breve, o Corinthians deve apresentar um plano de pagamento que prevê um percentual do faturamento do clube sendo destinado para o pagamento desses credores de forma coletiva. Todo mês um percentual será destinado para cada credor, visando sanar todas as dívidas. Além disso, meus amigos, o Corinthians também enfrenta mais uma questão judicial, que é lá do Bertolucci, que está processando o Corinthians em quase 80 milhões. E a vida para o Corinthians não foi só na parte jurídica financeira difícil também não. Porque olha só, notícia agora da CNN Sports. Palmeiras reclama e Corinthians é removido do movimento dos clubes formadores. O que é esse movimento, pessoal? Movimento dos clubes formadores é um movimento que reúne todas as equipes que têm categorias de base. Então, se o seu time tem uma categoria de base, eles podem fazer parte desse movimento, que esse movimento, a ideia deles é fortalecer todos os clubes coletivamente. Ou seja, é um movimento que representa todos os clubes perante as situações aí com a CBF, há negociações. Esse movimento, eles têm um código de ética, onde, por exemplo, um clube não pode assediar jogadores de outro clube. E segundo uma denúncia realizada pelo João Paulo Sampaio, o Corinthians teria tentado assediar jogadores da base do Palmeiras para trazê-los para a base do Corinthians. E isso é uma coisa extremamente indicada dentro da MCF, que é o nome disso, né? Movimento dos Clubes Formadores. Segundo a apuração da Itatiaia, a movimentação da saída do Corinthians foi uma disputa nos bastidores com o rival Palmeiras, que criticou a conduta do Corinthians na disputa pela contratação de um atleta que pertence ao Alviverde. Agora, com essa ação, o clube, o Corinthians no caso, se torna mais vulnerável à manutenção e elaboração de contratos dos atletas entre 10 e 14 anos, que possuem somente o vínculo federativo, que antecede o contrato de formação. Além disso, o clube encontrará dificuldades de encontrar torneios sem chancela da CBF ou da Federação Paulista de Futebol, caso fique fora do MCF. O clube também encara uma mobilização para sua exclusão da Copa Votorantim, também neste início de ano, principal competição do Sub-15 no país.
Então isso daqui é assim, muito prejudicial à equipe do Corinthians. Porque lembra que nós conversamos essa semana em um vídeo? Se você não estava aqui, eu vou fazer uma síntese para você. Nós falamos da importância das categorias de base dentro do futebol brasileiro. Que categoria de base, pessoal, é uma mina de ouro. Categoria de base é uma das formas talvez mais, entre aspas, fáceis da gente movimentar mais dinheiro e o clube ter mais lucro. Sem ter que dispor tanto de dinheiro. Porque quando você compra um jogador profissional e já formado, você às vezes tem que pagar, dispor um percentual financeiro muito alto por esse jogador. Às vezes uma parte dos direitos do jogador é de empresário, é de agência, é do próprio jogador, é da família do jogador. Agora, quando você forma o jogador, existe uma possibilidade maior de você ter 100% dos direitos do jogador. Então o Corinthians perdendo essa representação dentro da MCF é muito prejudicial, porque deixa os jogadores livres para vincular contratos com qualquer equipe do futebol brasileiro. Isso faz com que os jovens jogadores do Corinthians sejam mais facilmente assediados. E também exclui o Corinthians de competições importantes para que esses jovens sejam vistos e também evoluam. Afinal, quando o Estevão e o Hendrick subiu para o profissional do Palmeiras, eles já tinham sido vendidos para a Europa. Por quê? Pela participação nesses torneios. Então isso é muito prejudicial para o time do Corinthians. E puxando esse gancho, isso gerou muita repercussão dentro do jornalismo esportivo, que começou a querer pegar no pé do João Paulo Sampaio, que é o coordenador da base do Palmeiras, porque foi o Palmeiras, né, que formalizou e levou essa reclamação adiante. E aí os jornalistas mais clubistas, a mídia bairrista, ela comprou a briga do Corinthians e tá fazendo várias e várias críticas ao time do Palmeiras, porque foi o Palmeiras que conduziu a reclamação ao MCF. Os jornalistas que trabalham com a camisa do Corinthians debaixo do uniforme de trabalho ficaram loucos e saíram falando até algumas groselhas, como é o caso aqui, ó, do jornalista José Calil, lá da Transamérica. Ele colocou a opinião dele sobre o Palmeiras, sobre João Paulo Sampaio. No final, ele mesmo prova que o argumento dele é equivocado, quando ele coloca a percepção final dele a respeito ali do argumento que está sendo construído no posicionamento que ele defende. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? E aí a gente vai conversar sobre isso. Não vou colocar aí por questões de direitos autorais, vou colocar o áudio, tá? Bora lá. O que eu quero dizer é o seguinte, e até fazendo um parênteses em relação ao que disse o Tomás, o Palmeiras hoje, ele não tem apenas uma rede de olheiros, ele tem dinheiro. Então o que acontece? O Palmeiras se interessa por um jogador, então vai lá o Santos, vem aqui, pô, te dou, sei lá, pago sua faculdade aqui em Santos, pago para você. Aí vai lá o São Paulo, vem aqui em Cotia, nós temos um hotel, você vai. Aí vai o Palmeiras, eu te dou 30 mil por mês, emprego pro teu pai, pra tua mãe e pra tua irmã. Aí o cara vai pro Palmeiras. Esse dirigente do Palmeiras, ele é um bom profissional, mas ele trabalha com dinheiro, ele trabalha com muito dinheiro. O Palmeiras tá ganhando agora com o Vitor Reis, com o Estevão, com o Hendrick, porque ele investiu muito dinheiro nesses jogadores. Hoje um menino de 14 anos custa, para estourar, para chegar onde chegaram esses atletas, ele custa muito dinheiro. Então não é que as pessoas se iludem. O diretor do Palmeiras, ele é um gênio. O João Paulo, ele vai lá, olha o jogador e fala, olha, esse cara vai ser o Vitor Reis, vamos trazer. Não, eles investem dinheiro, ele anda com dinheiro, igual o Silvio Santos, distribuindo dinheiro. Por isso que o Palmeiras traz os jogadores. Não é porque o cara enxerga. Todos os times têm dirigentes que enxergam. No Corinthians tem dirigentes que enxergam. No São Paulo, no Santos, no Flamengo. Só que eles não têm o dinheiro que esse dirigente do Palmeiras tem. Por isso que já dobraram o salário dele. E ele não saiu do Palmeiras. Por quê? Porque nos outros clubes ele pode ter um salário maior, mas ele não vai ter o dinheiro que ele tem para tirar os jogadores jovens dos outros, para contratar esses jogadores. Galera, é assim, bum, né?
Olha... No final do trecho que a gente colocou aqui, a gente viu que ele estava defendendo uma teoria, um posicionamento dele. Estava defendendo até bem. Eu admito que sim. Ele estava defendendo até bem, porque ele estava colocando os créditos nos recursos financeiros da equipe. E de todo, não é mentira que o dinheiro facilita muito. Só que o Palmeiras não imprimiu dinheiro para conseguir fazer isso. Se o Palmeiras hoje é uma equipe que tem dinheiro e que é bem estruturada, é porque lá atrás tiveram gestores que tiveram a visão de, em vez de construir estádio com recursos públicos, em vez de trazer jogadores / celebridades da Europa, eles entenderam que era necessário enxugar as contas, acertar as dívidas, melhorar o fluxo de caixa da equipe e poder fazer do Palmeiras no futuro, a médio e longo prazo, uma equipe campeã, uma equipe melhor estruturada e mais bem vista dentro e fora do Brasil. E pra mim cai por terra aqui, porque ele fala no final que clubes como Flamengo, por exemplo, não tem o dinheiro que o Palmeiras tem para investir em categoria de base. E é por causa do dinheiro que o João Paulo Sampaio faz um bom trabalho. Ele é um bom profissional, mas não é aquilo tudo que as pessoas dizem. Sendo que essa semana, na própria coletiva de apresentação, veja bem, pessoal, veja bem, na coletiva de apresentação de um dirigente flamenguista, tá? Que foi o José Botto. O próprio José Botto falou: João Paulo Sampaio não é um dos melhores do Brasil. Ele é um dos melhores do mundo. Então o trabalho da base do Palmeiras não é um trabalho apenas de dinheiro. É um trabalho de uma estruturação de caráter financeiro que começou lá atrás. Sim, isso é verdade. Só que o Endrick não chegou no Palmeiras ganhando 30 mil reais. O Estevão não chegou no Palmeiras ganhando 30, 40 mil reais. Não. Esses meninos, eles saíram de outros clubes porque já estavam desesperançosos quanto à carreira futura deles. E o Palmeiras foi lá com o João Paulo Sampaio, abraçou isso. Deu emprego pra família sim, ainda bem, graças a Deus, né? Graças a Deus que entrega oportunidade também pros familiares. Ô Ender, você não precisa sustentar a sua família sozinho. A gente vai trazer emprego pra tua família. A gente vai fazer com que os seus pais sustentem os seus recursos iniciais, porque é assim que tem que ser. Graças a Deus que fizeram isso. Estão dando oportunidades para pessoas de bem. Não é? Graças a Deus. Quem dera todo clube pudesse fazer isso, né, José Calil? Quem dera todo clube pudesse fazer isso. Todo clube fosse organizado no Brasil, todo mundo poderia ajudar muito mais aqui no nosso país. E aí no final, ele também coloca aí que o Flamengo, cita o Flamengo como exemplo, que o Flamengo não tem dinheiro, o dinheiro que o Palmeiras tem. O Flamengo é mais rico que o Palmeiras, mano. Então, assim, tudo bem, cada um tem direito à sua opinião, mano. Só que, assim, cada um tem direito também a escutar. Se falou, vai escutar. Falar uma groselha dessa, assim, aos quatro ventos, sem analisar por completo, é você mostrar que você tá com a camisa da equipe adversária debaixo do braço e acabou comprando a briga, né? Coloca nas opiniões aí, pessoal, o que vocês acham a respeito de tudo isso. Já pontuei as minhas opiniões. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.